Bem, pessoal, olá. Agora nós vamos resolver alguns exercícios sobre trigonometria no triângulo retângulo. Bem, então, no exercício 1, encontre os valores de seno, cosseno e tangente de alfa em cada item. Então, ficou destacado aqui o ângulozinho, que vai ser o nosso alfa, né? E aí nós vamos primeiro nominar os lados, tá? Para facilitar as contas. Quem está junto com o ângulo aqui é o cateto adjacente. Quem está formando uma flechinha com o ângulo reto é a hipotenusa. Tá? E quem não está junto com o ângulo de estudo é o cateto oposto, certo? Então, nós vamos agora utilizar o nosso formuláriozinho, tá? Esse formulário aqui, para encontrar os valores. É bom sempre ter ele num post-it ou numa colinha. Então, nós vamos fazer agora essas contas. Então, o seno de alfa vai ser igual a cateto oposto, então 6, sobre a hipotenusa, 10. 6 divididos por 10 é 0,6. Tá? Poderíamos também simplificar essa fração e escrever 3 sobre 5. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, 8, sobre a hipotenusa, 10. 0,8, a divisão. Tangente de alfa vai ser cateto oposto, 6, sobre o cateto adjacente, 8. Dividindo 6 por 8, nós vamos ter 0,75. Agora vamos para o item B. Então, o ângulo está nessa posição aqui em cima. A flechinha aqui aponta para a hipotenusa. Então, a flechinha está apontando para o 13, é a nossa hipotenusa. Logo, esse lado aqui que não está junto com o ângulo é o cateto oposto. Já esse outro lado que está junto aqui com o ângulo, né, é o cateto adjacente. Ok? Então, aplicando as nossas formulazinhas aqui, né, nós vamos ter, então, seno do ângulo desse triângulo, que é o ângulo alfa, cateto oposto, quer dizer, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, sobre 13. Né? Dividindo esse valor, nós vamos ter 0,92, tá? Aproximadamente. Cosseno do ângulo alfa é cateto adjacente, então 5, sobre hipotenusa, 13. Dividindo, nós vamos ter um valor aproximado de 0,39. E a tangente do ângulo alfa é cateto oposto, 12, sobre cateto adjacente, 5. 12 divididos por 5 é 2,4. Então, esses são os valores de seno, cosseno e tangente do item B. Vamos agora para o item C. No item C, nós temos o ângulo alfa aqui, né? Temos a flechinha apontando para a hipotenusa, né? Esse 8 não está junto, então ele é cateto oposto, tá? Ele não está junto com o ângulo está aqui, e aqui está faltando um valor. Esse valor que está faltando aqui, vamos chamar de x, tá? Que seria o cateto adjacente. Então esse seria o cateto adjacente. Bem, para encontrar esse valor num triângulo retângulo, nós usamos o teorema de Pitágoras. Tá? Para encontrar um valor faltante aqui. Eu já tenho dois valores, então vou encontrar um terceiro. O teorema de Pitágoras é o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá? Esse é o teorema de Pitágoras. Substituindo aqui, nós vamos ter a nossa hipotenusa é 17 ao quadrado. Um cateto é 8 ao quadrado e o outro cateto é x ao quadrado. 17 vezes 17 dá 289. 8 vezes 8, 64, mais x ao quadrado. Logo,
289 menos 64, passou para o outro lado diminuindo, igual a x ao quadrado. Logo, nós vamos ter aqui 225 igual a x ao quadrado. Então, tirando a raiz de 225, vou ficar com raiz quadrada, né? Passando para o outro lado, x igual a 15. Então, esse valor aqui é 15. 15 centímetros, o valor que falta. Agora, nós vamos calcular seno, cosseno e tangente. Tá? Então, pegando o nosso formuláriozinho aqui, vamos para o seno do ângulo alfa. Então, cateto oposto é 8, sobre a hipotenusa, que é 17. Dividindo isso, nós vamos ter aproximadamente 0,47. Cosseno do ângulo alfa é igual a cateto adjacente, tá? Então, o 15 que nós encontramos, sobre a hipotenusa 17, isso vai dar aproximadamente 0,88. E a tangente do ângulo alfa é igual a cateto oposto, 8, divididos pelo cateto adjacente, 15. Aproximadamente 0,53. Tá? Não são valores exatos. Então, nesse aqui, para calcular seno, cosseno e tangente, primeiro precisamos encontrar um valor pelo teorema de Pitágoras. Vamos agora para o exercício 2. No exercício 2, não pede para calcular seno, cosseno e tangente, pede sim para determinar o valor de x. Tá? Então, quanto vale x? Nesse caso, ele nos deu uma dica que o seno de 30 vale 0,5. Então, através dessa dica, eu vou substituir aqui, né? Bom, mas eu não tenho ainda esse lado aqui, então eu vou chamar de k. Então, vamos escrever o seguinte, que o seno de 30 graus, agora não é alfa, né? O seno de 30 graus é igual, tá? Cateto oposto, então eu usei a letra K, sobre a hipotenusa. Notem que se eu faço uma flechinha aqui, vai apontar para o 26. Tá? Então, K sobre 26. O seno de 30, eu posso trocar ele por 0,5, que é igual a K sobre 26. Logo, esse 26 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho 0,5 vezes 26 igual a K. Ou ainda, K igual a 13. Multiplicar a metade por 26 vai dar 13. 13 centímetros. Então, esse é o valor de K, 13 centímetros. Muito bem, eu não tenho outras informações. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós vamos encontrar o x. Tá? O que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, quem é a nossa hipotenusa aqui? Está apontando para o 26. 26 ao quadrado é igual. Quem são os catetos? O x ao quadrado e o k ao quadrado, que é 13. 13 ao quadrado. Ora, 26 vezes 26 é 676. X ao quadrado. 13 vezes 13, 169. Agora, escrevendo 676 menos 169 igual a x ao quadrado, nós vamos ter x igual a raiz quadrada, porque do x o quadrado passa como raiz, e o resultado dessa subtração aqui vai dar 507. Se eu fizer o cálculo assim do valor aproximado que multiplicado por ele mesmo dá 507, eu vou encontrar aproximadamente 22,5, que seria o valor aproximado. Então, esse seria o valor de x, centímetros, tá? 22,5 centímetros. Bem, agora vamos para o item B. Deu a tangente, que é 1,7 desse exercício, tá? A tangente. Bom, aqui então está o ângulo de 60 graus, né? Esse é o ângulo. E se eu escrevo, então, a tangente de 60 graus é igual. Qual a formulazinha da tangente? Cateto oposto. Então, quem não está junto aqui ó, com o ângulo de 60 graus é o x, sobre o cateto adjacente. Então, é esse aqui, 20.
tá? A tangente de 60 graus eu posso substituir por 1,7 igual a x sobre 20. O 20 que está dividindo pode passar para o outro lado multiplicando. Então fica 1,7 vezes 20 igual a x. Então multiplicando 1,7 vezes 20 vai dar 34 centímetros. Esse é o valor de x. E nesse aqui eu já consegui na fórmula da trigonometria encontrar o x. No outro eu encontrei um valor e tive que aplicar Pitágoras ainda para encontrar aquele valor. Aqui já deu direto, então, o valor desse cateto. Tá? Bom, pessoal, então agora vamos para o exercício C. O exercício C dá o ângulo de 45 graus aqui, né? E aí dá o cosseno. Então, nós temos o cosseno de 45 graus é igual a... Qual é a fórmula do cosseno, então? Observando aqui, a fórmula do cosseno é cateto adjacente, então é o 5, sobre a hipotenusa x. Tá? Então, nós vamos ter aqui o cosseno de 45 é 0,7. Trocamos, né? O cosseno de 45 pelo que deu no enunciado. Igual a 5 sobre x. Logo, o x que está dividindo passa multiplicando 0,7. Então, fica x vezes 0,7 igual a 5. Resolvendo aqui ao lado. Então, x vezes 0,7 igual a 5. Então, o 0,7 que está multiplicando passa dividindo. X igual a 5 divididos por 0,7. 5 divididos por 0,7 é 7,1 aproximado centímetros. Então, esse é o nosso valor do x na figura, 7,1 centímetros. É essa medida aqui. Então, esse exercício pedia para nós encontrarmos sempre o valor do x. Então, pessoal, agora vamos resolver o exercício 3. Tá? Então, um avião levanta voo sob um ângulo de 20 graus. Então, vamos fazer aqui ó, uma retinha do avião levantando voo sob um ângulo de 20 graus. Certo? Após percorrer 2.000 metros, então depois dele percorrer 2.000 metros o avião em linha reta, tá? Qual será a altura do avião? Então ele quer saber a altura, x, altura aqui, ó, depois que ele percorreu 2.000 metros, tá? E ele dá os valores de seno, cosseno e tangente. Aqui uma pergunta interessante de se fazer é, o que ele quer saber tem qual nome? Qual é o nome do que ele quer saber aqui, que é o x, a altura, tá? Em relação a 20 graus, percebam que x não está junto. Então, isso aqui é cateto oposto. Tá? Então, eu vou ter que usar uma fórmula que tenha cateto oposto para mim resolver. E o valor dado aqui, esse 2.000 é o quê? Então, se eu observo aqui, a flechinha está apontando lá para o 2.000. Então, é a hipotenusa. Qual das três fórmulas, qual delas, relaciona cateto oposto com hipotenusa? É a fórmula do seno. Então, a fórmula que eu vou usar para resolver esse problema é a fórmula do seno. Como? Eu vou pegar a fórmula do seno, então, seno. Agora, o ângulo, o nosso alfa, é 20 graus. Substituo ali. Cateto oposto é x. Hipotenusa é 2.000. Qual é o valor do seno que o enunciado traz? Que o seno de 20 graus é 0,342. Então, eu vou trocar seno de 20 graus por 0,342, igual a x sobre 2.000. Então, esse 2.000 que está dividindo passa multiplicando. Eu vou ficar com 0,342 vezes 2.000 igual a x. Ou seja, x é igual a 684 metros. Então, a altura do avião, depois dele percorrer 2 km ou 2.000 metros, né, em linha reta, é 684 metros. Questão 4, pessoal. A rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam conforme um ângulo de 90 graus. Vamos fazer aqui, ó, duas ruas, tá? Uma aqui e outra aqui assim, né? Elas se cruzam conforme um ângulo de 30 graus, certo? Então nós temos a Tenório Quadros
e a Teófilo Silva, as duas ruas, tá? O posto de gasolina Estrela Azul encontra-se na rua Teófilo Silva, então nessa aqui. Aqui tem um posto de gasolina, né? Um posto, tá? A 4.000 metros do cruzamento. Então aqui é o cruzamento, então 4.000 metros, né, desse cruzamento. Bom, sabendo que o percurso da Estrela Azul, da Estrela do Sul até a rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus, no encontro do posto com a rua, então ó, é aqui, ó, aqui vai formar o ângulo de 90 graus, né? Determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina, o posto, e a rua Tenório Quadros. Então ele quer saber essa medida aqui, né? Nesse caso. Bem, vamos ver. Essa medida que quer saber aqui, dessa distância, como se chama? Aqui está o ângulo de 30 graus. Então, esse aqui não está junto. Então, logo, isso aqui é cateto oposto. Tá? E esses 4.000 aqui, que é a distância do cruzamento até o posto, é o quê? Não é a hipotenusa, esse aqui é o outro cateto, o cateto adjacente. Qual a fórmula que relaciona os dois catetos? Né? Qual é a fórmula? É a fórmula da tangente. Ela que relaciona os dois catetos, aquilo que eu quero encontrar e aquilo que foi dado no problema. Então, nós vamos pegar essa fórmula da tangente. Então, tangente de 30 graus é igual a cateto oposto x, tá? Que é o cateto oposto aqui, sobre o cateto adjacente, 4.000. Agora, a tangente de 30 graus, o enunciado não nos trouxe, então a gente precisa pesquisar para ver qual é o valor. É 0,57 aproximado, tá? Então, pegando esse valor no lugar da tangente, igual a x sobre 4.000. Logo, x vai ser igual a esse 4.000 vai passar multiplicando o 0,57 vezes 4.000. Então, x é igual a 0,57 vezes 4.000. Multiplicando isso aqui, nós vamos ter 2.280 metros. No entanto, o exercício determine em quilômetros. Então, em quilômetros, isso seria 2,28 quilômetros. Cada 1.000 metros é 1 quilômetro. Então, 2.280 metros vão ser 2 quilômetros e parte de 1 quilômetro.